Aleluia. Aqui é Emerson Almighty de novo. Em obediência ao Espírito de Deus, quero fazer este áudio com o título Recriando o seu mundo. Você sabia que você pode recriar o teu mundo, no mundo em que você vive? Nesse tempo em que nós vivemos, nesta altura do tempo, em que há muitas dificuldades, é necessário que a igreja tenha conhecimento sobre como recriar o seu mundo. Recriar o seu mundo. Deus nos deu a habilidade, Deus como Criador, Ele nos deu a habilidade de, como sendo filhos do Criador, de sermos criativos. Então a habilidade criativa que Deus nos deu nos torna capazes de recriar o nosso mundo. De recriar o nosso mundo, segundo a imagem que Deus propôs em sua palavra para conosco. Aleluia. Então nós estaremos abrindo nosso texto no livro de Gênesis capítulo 1 e vamos ler a partir do versículo 1, amém? A Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Amém? Nós vemos no relato de Gênesis capítulo 1, que Deus veio e criou os céus e a terra. Amém? E nós vemos que na criação temos lá Deus o Pai, temos o Espírito Santo, temos Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Amém? E nós vemos o material que Deus usou para criar o mundo. Amém? Quando alguém está para construir uma infraestrutura, seja um prédio, uma casa, ele busca materiais de construção. Ele começa a aprovisionar areia, começa a aprovisionar pedra, começa a aprovisionar cimento, seja para fabrico de betões, seja para fundações, seja para qualquer tipo de coisa que deve ser feita. Amém? Então, Deus também no princípio, Ele estava a aprovisionar o material para construir uma grande infraestrutura, que é a terra. Amém? Mas lembre-se de uma coisa, que Deus não tinha um outro meio para usar e criar a terra. Amém? A criação não foi uma formação. A Bíblia não diz que Deus formou a terra. Amém? Não diz que Deus formou a terra e o céu. Não, não, não. Ele não pegou um material existente e transformou. Amém? Mas Ele criou. Amém? Como que criou? A Bíblia amplificada diz que Deus criou do nada os céus e a terra. Amém? Quer dizer, não havia nada. Ou nada havia. Mas Deus criou. Mas eu quero dizer assim, ainda que Deus tenha criado do nada, estou a dizer que Deus tem um material de construção. Amém? Ele tem um material de construção que Ele usa. Se você conseguir identificar qual é o material de construção divino, você poderá também, com o mesmo material, segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus já estabeleceu, recriar o teu mundo. Recriar, porque Deus nos deu esta habilidade criativa. Cada um de nós que é um cristão, você tem esta habilidade criativa, porque você é filho e filha de um Criador. Então, no mínimo, você tem que ser criativo. Criativo, não estou a falar apenas de ideias de negócio, ideia de fazer certas coisas. Eu tenho ideia, eu sou criativo, vou fazer um negócio aqui, vou fazer aquilo. Não. Estou a falar de criar no sentido de trazer coisas à existência. Amém? De chamar coisas à existência. De chamar a manifestação das coisas, assim como Deus fez no princípio. Aleluia. Aleluia. I surrender to you, Father God. Eu profetizo, vidas serão transformadas a partir deste áudio. Você nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Prosseguindo com a palavra de Deus. Estamos a dizer que ter habilidade criativa por sermos filhos de um Criador. Amém? Isto significa o quê? Significa que a partir do material de construção divino, podemos também erguer nossas infraestruturas inexistentes a partir de chamá-las à existência. Amém?
Amém? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Não quero explicar o que aconteceu agora, amém? Mas quero dizer que a terra estava sem forma e vazia. Certas vidas de pessoas se encontram do mesmo jeito hoje, sem forma, um caos, destruídas, completamente aniquiladas, abatidas, totalmente aniquiladas e arrasadas. As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas não sabem como mudar as coisas, amém? Não sabem como transformar as coisas. Tem certas pessoas que são obedientes, mas as coisas não andam. Tem pessoas que dão dízimos, ofertas e fazem sacrifícios, mas as vidas dele não andam, estão bloqueadas, paradas, canceladas, privadas. Eu estou a dizer que se você ouvir atentamente e aprender este grande segredo, as coisas começarão a mudar. Você há de ver luz há de vir para ti. Aleluia. Então estou a dizer assim, do mesmo jeito que a terra estava sem forma e vazia, Deus disse, a palavra de Deus, olha, Deus disse assim, haja luz e houve luz, amém? Quer dizer que Deus não usou um material físico para construir, mas Ele usou um material, um elemento da quarta dimensão, um elemento do reino, da arena espiritual, que é a palavra de Deus. Quer dizer, Deus, se quiser criar alguma coisa, Deus tem que falar, amém? Deus cria coisas falando. Quer dizer, a habilidade criativa de Deus está na sua palavra, amém? A Bíblia diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Isso é Salmos. Diz que colocou a sua palavra mesmo acima do seu nome. Por quê? Porque a sua palavra é Jesus, a sua palavra é Ele mesmo. Porque no princípio era o verbo era Deus, entende? Então, a palavra é a coisa que está mais acima. A Bíblia também diz que Deus não faz nada sem antes dizer aos seus profetas. Quer dizer, Deus cria coisas falando. Amém? Então, quando Deus diz algo, a coisa se irá se manifestar. Quer dizer, não é possível Deus mentir. Amém? Deus não pode mentir. Sabe por quê? Porque se Ele chamar uma árvore de pessoa, aquilo terá que mudar e ser uma pessoa. Se Ele chamar alguém morto de vivo, ele tem que viver, não há como. Porque a habilidade criativa de Deus está na sua palavra. Quer dizer, Deus fala as coisas em existência, amém? Quer dizer, Deus fala, e pega isso muito bem, Deus fala as coisas à existência, amém? Então, quando Ele diz alguma palavra, as coisas são criadas através da palavra de Deus. Então, nós temos algo que Deus nos deu, que é a sua palavra. Então você tem uma Bíblia gigantesca, grande, de Gênesis a Apocalipse, cheio de promessas, cheio da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz certas coisas sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz coisas importantes sobre nossas vidas em todas as áreas, de como Deus quer vê-las, de como Deus moldou-as, de como Deus quer transformá-las e moldá-las de tal forma que sejamos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Amém? E não, a partir da palavra de Deus que já foi nos dada através da Bíblia, nós podemos criar, ser criativos. Amém? A palavra não simplesmente saiu de onde saiu e criou as coisas em Gênesis. Deus teve que falá-la. Deus teve que proferir a palavra para que as coisas pudessem ser criadas ou trazidas à existência. Aleluia. Então significa que a tua Bíblia não é simplesmente para ler. A tua Bíblia não é simplesmente para ler. Muita gente está a ler, está a memorizar versículos, mas as coisas não funcionam porque não disse se memorizar os versículos as coisas acontecerão. Deus não criou os céus e a terra memorizando a palavra ou pensando em criá-las, mas Deus trouxe as coisas à existência proferindo palavras. Quer dizer, tem áreas na tua vida que você simplesmente não profere palavras, ou talvez se profere palavras que não deveria proferir, e assim porque você tem a habilidade criativa, você está criando as trevas ao invés de chamar a luz à existência. Aleluia, aleluia. Come on, Jesus. Thank you, Father, in the name of Jesus. Pense nisso. Deus viu que havia trevas e Deus chamou luz. Amém? Deus não disse em nenhum momento, existem trevas, há trevas, as trevas cobriram a terra, o que eu posso fazer? Amém? Deus não disse isso. Deus não comentou nenhuma palavra sobre que há trevas. Nós só sabemos que há trevas porque Moisés escreveu que havia trevas. Mas Deus não disse. O que Deus disse? Deus disse, haja luz quando viu trevas. Amém? E houve luz. Amém? Mas significa, nas nossas vidas
nós vemos trevas, nós vemos a manifestação do mundo, do mundo das trevas nas nossas vidas. Você vê pobreza, são trevas. Você vê enfermidade, trevas. Você vê o fracasso das pessoas, são trevas. Você vê coisas não andando como deveriam andar, são as trevas. Amém? Então, quando você vê essas coisas, você simplesmente anuncia: "Ih, trevas", enquanto deveria chamar a luz. Amém? Quer dizer, quando você diz trevas, você cria trevas ao invés de chamar luz e criar luz. Aleluia. Pessoas estão olhando para os seus problemas. Tem muita gente, todo o tempo, cada conversa que eles têm, o que eles estão passando. Eu estou passando por dificuldade, eu não tenho algo para comer, e eles estão criando, não sabendo, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então pessoas estão criando trevas pelas suas palavras, criando trevas pelas suas palavras, criando trevas sobre as suas palavras, criando trevas, ao invés de chamar a luz à existência, ao invés de chamar a vida à existência, ao invés de falar de saúde, de vida, no lugar de ter enfermidade, poderiam ter saúde e vida, no lugar de pobreza poderiam ter prosperidade, mas simplesmente estão falando trevas, chamando trevas e danificando o seu mundo, e reclamam: "Eu não sei porque que a minha fé não funciona". Como vai funcionar? Você não tem fé? Amém? Amém? Então, muita gente pode dizer que isto é simplesmente uma falácia ou algo que nós estamos a criar para enganar as pessoas, mas a Bíblia também nos diz por que nós dizemos que nós temos esta capacidade de criar coisas. Queremos a comprovação de que nós temos esta capacidade. Nós vamos ver isso no livro de 2 Pedro, versículo 1, no capítulo 1, versículo 4. Diz: "Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas promessas, as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas, ou por elas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça". Amém? Disse que Deus nos fez, por meio das suas grandes e preciosas promessas, participante da natureza divina. Entende? Quer dizer, pela palavra de Deus. Como é que Deus deu promessa? É a partir de sua palavra. Então, através da palavra de Deus, nós somos participantes da natureza divina, e Deus é o Criador. Quer dizer, somos participantes da natureza criativa de Deus pela palavra de Deus. Agora vou explicar como é que nós fazemos. Já havia falado antes, que é a partir de proferir a palavra de Deus com a nossa boca, que Ele já estabeleceu em nós. Então, ao proferir a palavra de Deus para a tua vida, para as circunstâncias onde há trevas, profere a palavra de Deus sobre essas circunstâncias, há de ver que as coisas serão transformadas de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um material de construção divino. Então, quando você diz as palavras, você constrói as coisas aqui na terra pela palavra de Deus. Amém? Você lê na tua Bíblia, vê que Deus diz que somos abençoados, somos próprios, somos benditos, diz que somos abençoados em todas as coisas nas regiões celestiais, mas você anda em fracasso e não entende porque. Eu quero te dizer por que você anda em fracasso. A primeira coisa é que a palavra também diz que Deus estabeleceu, a palavra de Deus está estabelecida nos céus por todo o sempre. Deus não disse a sua palavra está estabelecida na terra para sempre. Diz que a palavra de Deus está estabelecida nos céus para sempre. Amém? Agora, o homem tem que aprender como estabelecer a palavra que Deus nos deu na Bíblia na terra. Amém? Ela está na tua Bíblia, mas não está estabelecida na terra. Amém? Ela demonstra a vontade de Deus, mas se você não fizer nada para que a vontade de Deus se manifeste na tua vida, nada será feito. Não há de vir anjo fazer para ti, o Espírito Santo não há de vir fazer para ti. Deus nos deu habilidade criativa, Deus nos deu ser co-participante da natureza divina, nos deu a mente de Cristo. A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo, não diz que temos que orar para ter. Amém? Diz que temos a mente de Cristo. Diz que aquele que se une com o Senhor se torna um espírito com Ele. Não disse que são dois espíritos que estão a se unir. Disse que se tornamos um espírito com Ele. Não disse que são dois espíritos paralelos que estão a passear juntos. Não. Diz que nos tornamos, à medida que nos unimos com Cristo, se nos tornamos um só espírito com Ele. Aleluia. E a Bíblia também diz que os nossos membros do nosso corpo, são membros do corpo de Cristo, são de Cristo. Diz que não tornei os membros de Cristo como membros de uma meretriz. Entende? Que nosso corpo é de Cristo, a nossa mente é de Cristo, o nosso espírito está unido com o Espírito de Deus, significando logo que nós devemos ser criativos e fazer no mínimo o que Jesus Cristo fez quando estava na terra. Ele não viveu segundo as circunstâncias. Muitas pessoas reclamam pelas circunstâncias. Agora com o coronavírus tudo vai mal. Agora com isto, aquilo. Sempre tem motivos para a tua vida, não, irmão. Jesus
Jesus Cristo viveu acima das circunstâncias, porque ele viveu de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ele não fez o que fez porque era filho de Deus. Porque se tivesse feito o que fez porque era simplesmente filho de Deus, você também podia fazer. Todos somos filhos de Deus. Então significa que a habilidade que ele tinha, nós temos. Porque também somos filhos de Deus. Do mesmo modo que ele é, nós também nós somos aqui nesta terra, como diz o livro de 1 João. Amém? Agora, entenda uma coisa. A palavra de Deus foi estabelecida por Deus nos céus. Mas precisa que na terra você também estabeleça a mesma palavra. E a Bíblia também responde. Jesus e outro diz que a lei dizia o quê? Que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a verdade aonde? Na terra. Amém? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Quer dizer, no mínimo para algo ser estabelecido na terra, precisa de no mínimo 2 testemunhas. Quando muito 3 ou mais, mas no mínimo precisamos de 2 testemunhas. Amém? Deus já disse que nós somos prósperos na sua palavra. Disse aonde? Disse a nós, disse aos profetas, disse a eles aonde? Na terra. Amém? E nós temos a Bíblia escrita aqui na terra, que é um testemunho de que Deus disse essas coisas, estão escritas na Bíblia. Amém? Então já temos uma pessoa que foi Deus, que disse pela boca dos seus servos, profetas e apóstolos, e disse. Então é uma testemunha. Mas a palavra não funciona assim. Como que vai ser? Diz que pela boca de 2. Então precisa que você na tua vida possa dizer o que Deus disse. Aleluia. Então, porque a palavra de Deus é o material de construção divina. Quando você diz o que Deus disse, entende? Você não diz simplesmente o que você está a pensar na tua cabeça, mas você diz coisas que Deus disse sobre você. Então, aquela palavra criativa de Deus, ela irá ser manifesta na tua vida, porque primeiro você foi a segunda testemunha, e por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é estabelecida na terra. Aleluia. Então, pegaste isso? Então, a necessidade é de nós dizermos o que Deus disse. Falarmos o que Deus disse. Lembra? Isso não é algo novo. Isto está há muito tempo, até mesmo no tempo da lei. Lembra de Josué? Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medite de dia e de noite. Amém? Deus não disse, pense, não disse simplesmente ore através da Bíblia. Ele não disse simplesmente medite a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Mas ele disse, não se aparte de onde? Da mente? Não, da tua boca. Significava que ele deveria falar o que estava escrito na lei para que os seus caminhos fossem prósperos. Amém? Disse que não te aparte o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite para que os teus caminhos, para que possa fazer prósperos os teus caminhos. Muitos querem prosperidade na sua vida. Não estou a falar de dinheiro só. Prosperidade em toda a tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Mas não querem colocar o mesmo princípio que Josué colocou. A Bíblia diz, não se aparte da tua boca. Da tua boca. Então quero dizer que a palavra de Deus tem que permanecer não só no teu coração, não só na tua mente, mas também na tua boca. Mas quando você diz pela tua boca o que está cheio no teu coração, aí você diz com fé. E quando você profere com vida, então a habilidade criativa, porque Deus já foi a primeira testemunha, é manifesta e você cria as coisas. Você chama as coisas à existência. Amém? Alguém está doente, está dizendo, os sintomas que eu estou a sentir é malária. Eu já sei, e malária é assim mesmo. O que ele tem, chega no hospital, faz análise, o que tem? Malária. Por quê? Habilidade criativa. É o que ele crê. Amém? Amém? Muita gente está a dizer coisas que não é Deus que te disse. Yabashuni yabarai baixo. Mondi yabashakandarabu, sheke yabakayabuya. Aleluia, aleluia. Pega essa revelação, pega essa revelação. Por que Adão e Eva caíram? Porque deram ouvidos ao diabo e obedeceram ao diabo. E eles aparecem a Deus e dizem, Senhor, nós estamos nus. E Deus disse, quem disse a você? Quem disse a você que você está nu? Quem disse a você? E tem pessoas hoje dizendo que eu estou falido, eu estou fracassado, eu estou doente. Mas quem disse a você? Quem disse a você que você está doente? Quem disse a você? Deus disse isso? Deus disse que nós temos a cura. Jesus Cristo carregou as nossas enfermidades. Agora, quem disse a você que você está doente? Quem disse a você? Pegue isso, transforma o teu mundo. Começa a dizer para ti, a Bíblia diz que nós seremos benditos onde entrarmos, na cidade e no campo. Quando entrares na cidade, não sei se você vive na cidade ou no campo, mas aonde você ouvir, você levanta com a palavra de Deus. Dizer, o Senhor disse que eu sou bendito na cidade e no campo. Você diz, Pai, obrigado, eu sou bendito. Você diz para si mesmo, Pai, eu sou bendito na cidade, eu sou bendito no campo, eu sou próspero na cidade, eu sou próspero na cidade, eu sou a minha
maçadeira está cheia, o meu lagar, meus lagares, tanto a minha maçadeira são benditas em Deus. Tu proferes a palavra, tu dizes não o que você acha que é, mas o que Deus disse que você é. Amém? Muitos dizem que somos fracos, mas a palavra de Deus diz que posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Quer dizer, se Deus me fortalece, eu sou forte. Mas a pessoa está a dizer eu sou fraco e acha que é humildade, está mentira, é pecado. Aleluia. Então, Deus quer que a gente pegue isto e podamos criar. Leia a tua Bíblia, ache essas promessas e declare elas sobre a sua vida. E quando fizeres isso, estarás trazendo a habilidade criativa de Deus para o teu reino físico, para o reino físico. E as coisas irão se manifestar. Não tenha medo do tempo em que as coisas... Quando você começar a dizer, vai parecer que nada está acontecendo, mas eu te digo, estão a acontecer. No livro de Gênesis, capítulo 1, Deus chamou, diz que Deus fez o quê? As plantas, as árvores frutíferas, e viu Deus que era bom o que ele fez. Amém? Pega isso. Mas no capítulo 2, a Bíblia diz que nenhuma árvore havia crescido porque não havia chovido. Como é que Deus fez no capítulo 1 e viu que estava bom, se no capítulo 2 diz que era antes de crescer porque não chovia e não tinha homem para sachar ou cuidar da terra? Amém? Quer dizer que Deus chamou plantas de existência e elas não saíram no mesmo dia. Quer dizer que o nosso Deus opera por intermédio da fé. E nos deu-nos a capacidade de termos a natureza divina para também, através das palavras de Deus, criarmos fé e criarmos coisas na terra. Amém? Como é que não tinha plantas no capítulo 2 se no capítulo 1 Deus criou? Quer dizer que Deus também opera, mas Deus viu pela fé. Quando você começar a ver a tua vida prosperando pela fé, quando você começar a ver a tua saúde prosperando pela fé, quando veres tudo sobre ti prosperando pela fé, você terá as coisas. Aleluia, aleluia. Deus disse, haja luz e houve luz, mas Deus não viu a luz antes de dizer. Primeiro muita gente está a dizer o que está a ver, enquanto deveria dizer o que quer ver. Deus viu que havia trevas, mas não disse trevas. O que ele queria ver era luz, e disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz, e Deus viu que era luz. Você não há de ver na tua vida nada que você quer se não começar a dizer com as tuas palavras. Então diga com as tuas palavras, confessa as coisas que Deus disse. Nós estamos a criar novas leis aqui, mas estamos a dizer o que Deus diz. Isso é a palavra de Deus. E Deus quer que esta palavra encha a terra, porque este é um tempo diferente. Aleluia, aleluia. Deus abençoe você. Mude a tua vida pelas tuas palavras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Shakandarabakayaboya. Oh, be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Amen.